pode mudar. Acabou. O que acabou? Uma semana só. Ainda tem sábado. É verdade, tem um equilíbrio. Isso Mas você se já vai chama... descansar. Isso se chama o quê? Ansiedade. Mas nada a ver, começou a semana, você falou que ia passar rapidinho também. Passou, e passou, não Voou, passou? né, gente? É verdade, Meu Deus do Luquinha. céu. É que a gente é ansioso, eu e o Luquinha. Sextou, bom demais estar pertinho de você, mas antes, hoje, de começar o programa, tem o aniversário de uma pessoa que, assim, às vezes Deus não dá filho na barriga, mas dá no coração. Olha que gato esse menino. Lindo, né? Marcão, meu sobrinho querido, meu amigão, como eu sempre chamei o Marcão desde que ele nasceu. Obrigada por ser aí um presente nas nossas vidas, viu, amigão? Você sabe o quanto a gente te ama e aquilo que a gente sente por você não se mede, não. A gente só sente. Beijo, meu sobrinho do coração, que eu amo tanto. Bora lá alimentar um pouquinho a alma também e a nossa vida, né? Aliás, a vida é ação e reação. Aquilo que você pensa se transforma em realidade. O que você deseja para o outro também virá de alguma forma para você. Então preste atenção naquilo que você diz, naquilo que você fala e principalmente naquilo que você faz, porque Deus é muito justo e nada nunca escapa aos olhos dele. Você pode achar que você está enganando alguém, mas ele você não consegue enganar, não. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o ranking da Transparência Internacional indica que o Brasil não avançou no combate à corrupção. E explosão de um caminhão-tanque deixa pelo menos 2 mortos e cerca de 50 feridos em Lima, capital do Peru. Durante o programa você conversa com a gente. Fique à vontade para fazer sua pergunta. Aí você aproveita para concorrer prêmios no Face, um super kit, curtiu, compartilhou, marcou 2 amigos. Você pode concorrer esse kit da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Tudo isso para uma pessoa só. Corre no Face, então, para fazer sua pergunta. A Sol tá também ao vivo aqui, vendo suas perguntinhas, tá bom? E quem participar ao vivo, hoje tem um sorteio, viu? Então, fez sua perguntinha pelo telefone, vai concorrer a 4 vários pro almoço, restaurante Consciência. Fica no centro de São José dos Campos e já é válido para a semana que vem. Bora conversar, então, aprender muito, abrir o coração, dia de papo de sexta. Todo mundo tem um sonho na vida. Verdade. Muitas vezes esse sonho fica no sonho, e no sonho, e no sonho, e não se torna aquele objetivo, né, Luquinha? Porque só, às vezes você só vê também a dificuldade, né? Porque o sonho é tão grande, você pensa, nossa, mas aí tem isso. E tem barreira que você coloca, ou que às vezes até existe mesmo. Será que dá para superar? Como é que a gente supera obstáculos que muitas vezes a vida coloca no nosso caminho? Hoje não são... Quer dizer, não é uma pessoa, são 2 pessoas para tirar as nossas dúvidas e nos ajudar. Ele que é psicanalista, ele que é um fofo, Wellington Bega, e o publicitário Mário Celso, os 2 estão aqui. Você pode ser top, os 2, Vem, meu queridos. amigo. Vem junto, tudo bem? Obrigado. Eu falei que ele parece o Kenny Roger. Fique à vontade, por favor. Parece o Kenny Roger? Ele é chique demais, eu vou ficar com o meu cantinho. Ele é chique demais. Luquinha está aí junto com a gente, você pode participar, não precisa se identificar. Só que antes, Luquinha, a gente sempre tem enquete, a gente faz uma enquete, Mário, Wellington, para saber qual é a opinião do pessoal de casa. O Luquinha vai mostrar pra gente. Então você aí de casa pode participar com a gente, é só acessar o nosso @FalandoNissoBand, já curte a fotinho de hoje com nossos amigos e também está nos stories e responda. Você está com dificuldade para vencer as barreiras da vida? Olha aqui só, 81% diz que sim, viu? E você sabe o que é preciso fazer para mudar a sua vida? 72% não sabe. Então a gente vai aprender com eles. E eu vou começar com um exemplo, se vocês me permitem. Ele me deu autorização. Quando uma pessoa descobre que está tendo alguma dificuldade, que a doença começa a avançar na vida, muitas pessoas se entregam. Ele não. Ele descobriu que estava ficando surdo, ele que eu digo é o Mário. Com quantos anos, Mário? Com 21 anos. Com 21 anos eu perdi a audição. Perdeu? Perdi. Com 21 anos a audição foi praticamente esgotada. E o que você fez com essa informação? Tipo, não escuto mais. Foi muito interessante, Solange. Me faz lembrar uma coisa bacana, porque eu fiz um exame e foi constatado que eu tinha uma deficiência degenerativa e progressiva e que rapidamente ficaria surdo. E realmente aconteceu isso. E quando eu estava saindo na cidade, que eu estava fazendo esse exame, que foi em Campinas, eu tinha um carro chique para a época, um Del Rey, um carro bonitão. Eu estou fazendo isso há 38 anos atrás. E eu parei na estrada e comecei a chorar.
Porque eu falava, caramba, como pode? Eu com 21 anos tenho algo novo para aprender, coisas fantásticas para fazer. E naquele dia foi um divisor de águas, que foi uma nova linha de percepção da minha vida. Eu tinha duas opções de escolher uma, ser revoltado ou ser feliz e alegre. Aí eu percebi que sendo feliz e alegre eu seria diferente dos normais. E foi assim um divisor de águas, porque eu sabia e tinha certeza absoluta que naquele dia eu estava aprendendo alguma coisa e ensinando alguma coisa. E foi durante 30 anos, eu não estou falando nem em 3 horas, nem em 3 minutos, nem em 30 dias. Estou falando 30 anos fazendo leitura labial. Agora, você tenta imaginar um publicitário surdo ou não? Não, não tem, porque ele lida com publicidade, ele precisa dar informação, né? Então, e você conseguiu. Superando todos os desafios, porque eu tinha certeza que eu podia. Esse é o primeiro passo, Wellington? Eu fico Transformar admirado. a dificuldade, a gente se encanta, né, Luquinha, com essa história. Transformar a dificuldade num motor de propulsão? Duas coisas são importantes. E a minha vida não foi muito diferente, né, Sol? Porque eu também, quando novo, fui diagnosticado, né, com um transtorno de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH, que hoje está tão discutido. E na época eu fui diagnosticado. E é interessante que eu faço parte de um percentual mínimo. Porque normalmente isso na infância e adolescência já é resolvido. Sim. Mas um percentual mínimo carrega para a fase adulta. E eu tinha que fazer parte desse mínimo. Então, é uma superação de todas as formas, de todos os momentos, em todo instante. Mas duas coisas são importantes, sem sombra de dúvida. Transformar ameaças em oportunidades e ter uma questão de escolha. Primeira coisa, escolha. E segunda coisa, você precisa abrir mão de muita coisa. Deixar o egoísmo de lado. Muito, muito. Então você precisa escolher e você precisa também abrir mão de muita coisa. Aí sim você encontra o caminho. Tem muita gente que faz a escolha certa, mas não abre mão de algumas coisas. Entendi. Continua ainda olhando para o passado, aí entra no comportamento de vitimismo, tentando se justificar de todas as formas, e aí não dá certo. Óbvio que não. E a gente vai aprender, viu, Luquinha, durante o programa de hoje, a acabar com esse vitimismo e com muitas crenças, né? Mas dá tempo de fazer uma perguntinha antes da Olha notícia. que legal, o Carlos de Vamos lá. Taubaté só abriu o coração aqui pra gente. Obrigado, viu, Carlos? Ele disse que a barreira dele é o seguinte, ele foi há 13 anos, ele está solteiro, é separado, na verdade. Aí ele encontrou uma pessoa. Há 12 anos tem essa filha também, adulta, inclusive já deu 2 netinhas, só que a filha não aceita esse novo relacionamento que ele tem, que já tem 12 anos, ou seja, não é uma coisa, né, que está começando, já está há muito tempo aí. E proíbe o Carlos, avô, de ver a netinha. E ele fica muito sofrendo com isso, diz que ela criou uma barreira que não consegue pôr ordem na casa. Ele fala, Sol, como que ele pode reconquistar, de repente, a confiança da filha, Ótimo. ter esses laços com os netos? Isso é uma resposta para o Wellington. Carlos, primeira coisa que eu quero te falar, cuidado com a inversão de valores, porque você é o avô ou o pai, ela é a filha ou a neta. Cuidado da inversão de valores. Você vem primeiro, ela vem depois. Isso só é uma coisa que acontece muito. A falta de assumir a verdadeira posição que você tem que ter. Correto? Então, entenda bem, você aqui é o principal nesse papel. Então, o mais importante de tudo é você focar a felicidade. Ela vem depois. Ela não tem ainda maturidade para entender todo esse processo. Mas pode ter certeza absoluta, uma coisa é certa e indiscutível. Ela te ama. A partir do momento que você se posiciona, pode ter certeza que o posicionamento dela vem junto. Olha Não só. tenha dúvida, estou te falando com a maior tranquilidade do mundo, que isso a gente lida, ó. Faz dia a tempo, dia. né? Ok. Tá todo mundo parabenizando e querendo essa camiseta Pode Ser Top aí. Você pode também, viu? Tá cheio de gente aqui querendo aqui Você Pode Ser Top, viu? Daqui a pouco a gente vai ver o que Você Pode Ser Top. Vambora! É uma mensagem positiva, né? Isso é muito legal mesmo, né? A gente para um pouquinho nossa conversa, pode abrir o coração, conversar com a gente também, mandar mensagem por aqui, pelo Face, mas bora ficar bem informado então com as notícias da redação. E o ranking da Transparência Internacional, com 180 países, indica que o Brasil não avançou no combate à corrupção no ano passado. Nós vamos aos detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso. Sol, de acordo com o Transparência Internacional, o Brasil tem resultados que têm a ver com as leis brandas aqui dentro do país. O repórter Sérgio Gabriel tem mais informações, vamos conferir.
O Brasil caiu uma posição em relação a 2018 e aparece com 35 pontos na 106ª posição. Os países com menor percepção de corrupção são Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia. Já os considerados mais corruptos são Síria, Sudão do Sul e Somália. Na América do Sul, o país aparece atrás de Uruguai, Chile e Argentina, e à frente de Bolívia, Paraguai e Venezuela. Segundo a Transparência Internacional, a queda na posição do Brasil tem a ver com medidas como suposta tentativa de ingerência do Executivo na Polícia Federal, aprovação no Congresso de leis mais brandas na fiscalização do fundo eleitoral e a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de interromper investigações com base em relatórios do COAF e da Receita Federal. A reportagem conta tudo, né? O governo tenta e tem gente que rema contra, né? Então presta atenção em quem você vai votar, não só nesse ano, mas na próxima eleição de 2022, né? E o governo... 2022, né? 2022. O governo brasileiro, Israel, descartou 5 casos suspeitos de coronavírus. Afirmou que o país está em nível de alerta 1 para o risco de transmissão. Explica para a gente o que significa esse nível de alerta 1, Israel. Só esse índice é o mais baixo numa escala que vai até pelo menos 3. Profissionais do Brasil estão monitorando o avanço do vírus junto à OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Vamos até agora Brasília, quem tem mais informações direto da capital federal é a repórter Carolina Vilela. O Ministério da Saúde instalou um centro de operações de emergência, o COI, para monitorar o surto de coronavírus, que começou na China e já se espalhou para outros países. O nível de alerta é o número 1. A escala vai até 3, de acordo com a gravidade, quando são confirmados casos transmitidos no país. Profissionais vão acompanhar de perto a situação do avanço do vírus junto à Organização Mundial da Saúde. Serão feitas reuniões diariamente e equipes de vigilância sanitária foram orientadas a ficar atentas, mas o Ministério da Saúde quer evitar gerar pânico na população. O Ministério da Saúde já descartou 5 casos suspeitos que não se encaixavam no protocolo estabelecido pela OMS. Até agora, nenhuma recomendação de restrição foi adotada, mas funcionários de companhias aéreas estão sendo orientados a informar o governo caso algum passageiro apresente problemas respiratórios. Bom, e tem muita fofoca, viu, Luquinha? Muita gente falando, já chegou, não chegou. Bom, nós vamos até o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, neste momento, conversar com o médico infectologista, Dr. Davi Uip, que tem mais detalhes sobre o coronavírus. Boa tarde, doutor. Há um motivo para a preocupação neste momento? Boa tarde, Solange, aos ouvintes da Band. Estamos diante de um novo coronavírus. Trata-se de uma situação importante na China, muitos infectados e mortes já em número relevante. No Brasil, as medidas são medidas de cuidados gerais, de expectativa, por conta que nós não temos nenhum caso ainda identificado em qualquer parte do país. De qualquer forma, as recomendações são sempre as mesmas, né? Ficar atento se o indivíduo tiver febre, dor no corpo, os olhos vermelhos, se o quadro se prolongar e principalmente se ele começar a ter desconforto respiratório, falta de ar, os olhos ficarem mais injetados, as pontas das orelhas, do nariz arroxeadas, procurar o serviço médico. Não parecer uma gripe habitual, não hesite, procure o médico, procure a sua região e tenha os cuidados devidos. Ok, então. Muito obrigada, viu, pelas orientações, doutor Davi Uip. Nosso espaço está sempre aberto aqui para a sua participação. Luquinha. Conversar com você agora, então, sobre as estradas na região. Vejo que na Tamoios tem o sol, mas também tem nuvem carregada, então já é um alerta para o motorista. Eu alerto assim, Lucas, a Polícia Rodoviária Estadual faz a intensificação principalmente no trecho de serra para quem desce em direção ao litoral norte paulista. A informação que nós temos agora é de um trânsito um pouco mais carregado lá a partir do quilômetro 60, é um pouco antes do início das obras. Por ali tem afunilamento de pista para quem desce em direção a Caraguatatuba. As obras começam no quilômetro 64 e seguem até a altura do quilômetro 72, bem no meio do trecho de serra. Tem trânsito carregado sim para quem desce em direção ao litoral norte paulista, muitos caminhões nesse momento na Tamoios. Na rodovia Presidente Dutra, trânsito é um pouco mais carregado no sentido Rio de Janeiro. Hoje de manhã tinha uma carga especial passando na Dutra em direção à capital fluminense
Fluminense, o que deixou o trânsito um pouco mais carregado. Essa lentidão se arrastou durante toda a manhã, até pelo menos meio-dia. Ainda tem um reflexo de lentidão em São José dos Campos e Taubaté, mas o trânsito flui bem nesse momento, sem nenhum ponto de lentidão em ambas as direções. Lucas. Valeu, Israel. Bora falar então do tempo, né? Choveu tanto esses últimos dias e agora a previsão para esse fim de semana é de sol sem chuva, viu? Mas para hoje à tarde, em Campos do Jordão, a possibilidade de chuva, máxima de 18 graus, em Jacareí, máxima de 26, o mesmo em Taubaté, e em Cruzeiro, máxima de 25 graus. Chuva também para hoje à tarde no litoral, máxima de 26 em Ubatuba e em São Sebastião. Hoje em São José dos Campos à tarde, máxima de 26, previsão de chuva. Sábado deve chover, domingo que a gente vai ver que começa a parar e a temperatura vai subindo, tanto que terça-feira é máxima de 32 graus, muito sol, viu? E no próximo bloco a gente comenta com vocês sobre um idoso de 91 anos que foi atropelado dentro de um bar. O milagre é que ele tá ótimo, mas ó, só de ver assunto, né? E hoje no programa também tem dicas de saúde do meu amigo bicho. Castração no gato pode dar problemas de cistite, obesidade no gato? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.